Abra sua Bíblia. Em que livro? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Uma das primeiras comunidades que ele fundou, conforme a gente lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Carta que ele escreveu no ano 50. Da onde veio inspiração para o tema desse acampamento. Saiba, cada um de vós viver santamente o seu matrimônio. E nós meditávamos de manhã 4 pontos fundamentais do capítulo 4. Como deveis proceder para agradar a Deus? O que fazer para agradar a Deus? Depois, que progridais sempre mais. Eu quero retomar esse tema agora. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E por fim, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Dada essa base, agora nós vamos retomar a partir do versículo 9. O 8 faz uma ligação entre eles, ao dizer que desprezar esses preceitos é desprezar a Deus. Penso que ficou muito claro que o matrimônio é vocação, que o matrimônio é um sacramento, que o matrimônio é sacramento por uma escolha divina, por uma vontade de Deus, que não foi a igreja, que a igreja não teria nenhuma condição de criar o matrimônio como sacramento, que é um sacramento que se realiza na carne, no corpo e obviamente no coração e na vida do casal, e que isso é um preceito divino. Então o versículo 8 retoma isso. Desprezar estes preceitos, esses 4 que eu resumi, é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Essa verdade eu vou retomar agora com vocês. Versículo 9. A respeito da caridade fraterna, a respeito do amor pleno, não temos necessidade de vos escrever. Por quê? Eu acho espetacular o motivo. Porquanto vós mesmos, quem tem a Bíblia pode ler alto comigo, aprendestes de Deus a vos amar. Repita isso mesmo quem não tem a Bíblia. Aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Só os homens, por favor, repita. Eu esperava mais de vocês, homens. Pensei que vocês iam falar aquele aprendestes de Deus. Vamos ver? Só os homens mesmo. Muito bem. As mulheres, vamos ver se conseguem equilibrar. Aprendestes. Mais ou menos. Junto, vamos ver se junto melhor. Aprendestes? Palavra do Senhor. Esse é o segredo do matrimônio. Que coisa espetacular São Paulo está nos ensinando hoje. Que amor é uma coisa que a gente aprende. Que ninguém ama pura e simplesmente. Que do mesmo jeito que a gente precisa aprender a falar. Ou você não aprendeu a falar? Mamãe, papai, angu, abraba, paralelepípedo. É uma palavra difícil. E com quem que a gente aprende a falar?
Um casal de búlgaro foi aprender a estudar francês. Aí perguntaram a eles: mas por que vocês gostariam, sendo búlgaros, de estudar francês? E eles, naquele sotaque da Bulgária: é porque nós adotamos um bebê francês. E quando ele começar a falar, nós queremos poder entendê-lo. Quer dizer, com quem que a gente aprende a falar? Com os pais. A gente não vai na escola para aprender a ler, aprender a escrever. Por que que o mundo não ama? Porque as pessoas saíram da escola do amor. E segundo o que São Paulo está falando nesse versículo 9, quem é o único que pode ensinar o amor para você marido e para você mulher? Está aí, repitam: aprendestes de quem? De Deus, a vos amardes uns aos outros. Por isso a necessidade de se recuperar a verdadeira, a pura, a ortodoxa teologia do sacramento do matrimônio. Os casais precisam aprender de Deus a amar. Eu terminava a reflexão dizendo que Jesus Cristo, além de revelar e de elevar o amor humano à condição sacramental, é o único que possibilita amar. São João também vai afirmar isso no último texto escrito do Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 7 da sua primeira carta. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O que São Paulo está dizendo aqui é coisa muito prática. O que São Paulo está dizendo aqui é o seguinte: qualquer pessoa que se afastar de Deus, em pouco tempo deixará de amar. Que o único jeito de você, primeiro, essa verdade bíblica fundamental, que me parece que o mundo esqueceu, de que amar é algo que a gente aprende, como a gente aprende a falar, como a gente aprende a tocar um instrumento. E além de aprender, quando é que eu toco bem um instrumento? Quando eu treino muito, e quando eu tenho um bom professor. Se eu não tiver um bom professor, aprendo errado. Se não tivesse alguém para me ensinar certo, eu aprenderia errado. Quanta coisa a gente aprende errado e não para pensar. Algumas coisas na vida você aprendeu errado. Às vezes você escuta a pessoa falar assim: ai, padre, nossa vida matrimonial é tão difícil, padre. Olha, o senhor pensa, não é um mar de rosas. Graças a Deus que não é um mar de rosa. Porque se fosse um mar de rosa, seria só uma aparência bonita, por baixo é puro espinho. Eu não sei de onde veio a imbecilidade que tiraram essa frase, um mar de rosa. Ninguém ia entrar nesse mar, gente. Você ia entrar, você ia ficar espetado. A única coisa da rosa que não tem espinho é a parte de cima. Mas é uma imbecilidade, mas fala. Ah, padre, está difícil, viu? Nós estamos lutando, nós estamos correndo atrás do prejuízo. É por isso que dá errado. Corre atrás do lucro, rapaz. Vai correr atrás do prejuízo. É besta demais. Fulano está na UTI, o estado gravíssimo, está correndo risco de vida. É risco de morte. De vida eu quero correr esse risco todo dia, toda hora. Está vendo como a gente fala e não percebe? A gente fala bobagem. A gente aprende coisa errada. Os jornais dizem: descobriu-se que o fulano se suicidou.
Olha, isso é fantástico, porque suicídio é matar-se. Sui, a si mesmo. Sídio é morte. Então, se suicidou, se matou-se. É uma coisa fantástica. É um duplo assassinato de si mesmo. Se suicidou-se, matou-se. A gente aprende bobagem. Então, assim também nós vamos pela vida fora. E hoje nós não estamos aprendendo a amar. Primeiro porque a gente acha que o amor é coisa natural. Tem gente que pensa que o amor é instintivo. Mas padre, o amor de um homem por uma mulher é um amor instintivo. Fosse assim, só se uniria quando estivesse no cio. Que você deixa lá 10 cachorros e uma cachorrinha. Eles dormem juntos, eles lambem um outro. Todo dia cedo eles passam a língua na cara, na orelha, no pé, em tudo quanto é lugar. E se você der bobeira, eles passam na cara da gente também. E não faz nada. Agora, quando o instinto dela avisa que o corpo está preparado para ter cachorrinho, então eles se unem. Amar não é natural. Amar é algo que a gente aprende. E quem é o único professor que pode ensinar a amar? Porque Ele é amor. Por isso que sem Deus, ninguém. E por que o mundo não ama? Maior doença do mundo. A grande doença do mundo moderno é falta de amor. E o mundo não ama por quê? Porque aqui diz que para amar é preciso aprender. E aprender de quem? Aprender de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira grande luta que os casais cristãos hoje precisam travar é contra uma praga, uma peste demoníaca chamada indiferença religiosa. A indiferença religiosa é pior do que o ateísmo. O ateísmo, que foi muito forte nos 2 séculos passados, o ateísmo que teve grandes pensadores, Nietzsche, Freud, Feuerbach, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e outros. Ele não fez tanto mal ao mundo quanto o faz a indiferença religiosa. Qual é a diferença de ateísmo para a indiferença religiosa? Por que é que a indiferença religiosa é pior do que o ateísmo? E por que é que a indiferença religiosa é a praga número 1 a ser combatida no matrimônio? Eu vou tentar responder essas 3 perguntas para vocês nessa final de manhã e começo de tarde. O ateísmo é uma negação a Deus. A é negação, Theos, Deus. Então, ateu, eu não acredito em Deus. Eu nego a existência de Deus, ou talvez a sua utilidade. Isso ficou restrito a alguns pensadores. Ainda hoje tem algumas antas aí, por aí, sem muito argumento, que ficam repetindo aquelas bobagens que Simone de Beauvoir escreveu, que Jean-Paul Sartre escreveu e etc. Mas hoje, inclusive, já se sabe que lá no fundo, esses homens e essas mulheres não foram ateus. Eles foram frustrados religiosos. Na verdade, eles tiveram grandes decepções. E, diga-se de passagem, 99% desses casos ligados a uma decepção familiar. Sartre, por exemplo, que não conheceu o pai dele, a mãe dele foi mãe solteira, ele foi criado pelo avô, o avô era um carrasco. Só que durante a semana era um carrasco, chegava no domingo e ia para a igreja, uma igreja evangélica, não sei qual denominação, também não interessa, se fosse católico não mudaria muita coisa. Então ele ficou com uma repulsa a Deus, mas por causa da visão que ele tinha de família. Sartre é a mesma coisa. Nietzsche é a mesma coisa. Nietzsche morreu louco, mas antes de ficar louco, 1 ano antes de ficar louco, ele fez uma oração profunda, contrariando aquilo que ele tinha escrito no livro Assim Falava Zaratustra, aonde ele dizia: se existisse Deus, como é que eu não sou um?
E aliás, num livro chamado, acho que A Transcendência, O Caminho da Transcendência, o Leonardo Boff recentemente traduziu uma linda oração que o Nietzsche fez e que só foi descoberta recentemente em alguns textos perdidos do alemão. Depois, o mal que o ateísmo fez no mundo, por exemplo, nesses países que se declararam ateus, provou e provocou um cristianismo de raça. O maior fruto que o mundo moderno está conhecendo de um país ateu, comunista, chama-se João Paulo II. João Paulo nasceu num país que era comunista, portanto, um país declaradamente ateu. Teve que ser estudado no seminário escondido. Mas olha o que esse ateísmo de um país forjou. Foi o que forjou João Paulo II, foi o que forjou Santa Faustina Kowalska, por exemplo, e com toda essa maravilha que hoje nós experimentamos na Divina Misericórdia. É um cristianismo ortodoxo cada vez mais forte, que está explodindo na antiga União Soviética, hoje na Rússia. É aquilo que acontece em Medjugorje. Então o ateísmo, pelo menos ele era honesto. O ateísmo tinha uma grande qualidade, os ateus tinham uma grande qualidade. Você pega um livro do Marx, você pega um livro do Feuerbach, você pega um livro do Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, eles explicitamente dizem: eu não acredito, por isso, por isso, por isso. O ateísmo, portanto, nega a existência de Deus. A indiferença religiosa, ela não nega Deus. Ela não é uma negação de Deus. Ela é uma tentativa de afirmação de si mesmo. O problema da indiferença religiosa não está em Deus, o grande outro, está em si mesmo, é um ensimesmar-se, é um colocar-se no centro da sua história, gera uma egolatria, a idolatria do eu, e aí está a morte do matrimônio. Porque o centro é a pessoa, e essa indiferença é o que você escuta dia e noite, nos grandes meios de comunicação social, e no ouvido das pessoas: eu nasci para ser feliz, eu tenho direito à minha felicidade, porque Deus também não quer que a gente seja bobo, que a gente tem que ser bom, mas a gente não pode ser bobo. Qual é Deus? Se Deus é amor, é claro que Deus vai entender o meu amor, que eu estou amando, que eu deixei de amar. A indiferença religiosa vai gerando pessoas centralizadas em si mesmas, pessoas egoístas, e um egoísta não ama. O egoísta se ama no outro, o egoísta usa o outro para se amar, usa o outro para o seu prazer, ele se enxerga no outro, ele está com o outro enquanto o outro lhe é útil, enquanto o outro lhe serve para alguma coisa. É uma teoria, porque isso não é teologia, egocêntrica, egoísta, infantilizada. A indiferença religiosa gera pessoas infantilizadas, até pelo seguinte: os grandes ateus profetizavam o fim da morte de Deus. Nietzsche dizia isso: Deus vai morrer, e se ele não morrer é melhor que nós o matemos. Marx dizia: na perfeita sociedade comunista do futuro, não haverá espaço para Deus e para as suas manifestações. Então o que aconteceu, meus irmãos? Todas as previsões futurísticas dos ateus deu em nada, porque esse mundo ateu que eles profetizaram, esse mundo não aconteceu. O humanismo ateu, ao invés de criar um mundo onde favorecesse o ser humano, onde ajudasse o ser humano a ser gente, a ser pessoa, foi tornando o ser humano uma coisa, foi coisificando o ser humano, foi construindo uma sociedade onde o ser humano hoje não vale nada mais, porque é a sociedade do descartável, onde você usa, é a sociedade utilitarista. Enquanto me é útil, eu uso, eu escolho, e na hora que eu uso eu não quero mais, eu jogo fora. A indiferença religiosa está gerando uma sociedade em que a sede de Deus, que é inata no ser humano, se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, se Deus é amor, o ser humano foi feito para amar. Enquanto não ama, não é humano, é um eterno frustrado, é um eterno deprimido, é um eterno doente. Como não pôde cortar essa sede de Deus, essa busca de Deus,
a verdadeira espiritualidade, a indiferença religiosa gerou um espiritualismo baseado no esoterismo, nas falsas doutrinas, nas falsas religiões que atacam em primeiríssimo lugar, o relacionamento conjugal e, por consequente, o relacionamento familiar, causando malefícios hediondos, terríveis no mundo inteiro. A indiferença religiosa, ela mata não só a minha imagem de Deus, ela mata a autoimagem correta do ser humano. Porque ao colocar o ser humano no centro da sua própria história, ao colocar o ser humano como o seu referencial, o ser humano cresce intelectualmente, socialmente, mas afetiva, psíquica e espiritualmente, não passa de um joguete. Porque essa sede de Deus está lá dentro do coração. O ser humano está sempre buscando esse Deus, e aí ele vai buscar as causas para as suas decepções, para os seus fracassos, e o maior de todos os fracassos que o ser humano pode ter, é o fracasso na sua vocação primeira, que é amar. Então vai buscar isso em coisas exteriores. A indiferença religiosa vai gerar o materialismo. O materialismo, por sua vez, é alimentado pelo consumismo, porque já que a pessoa vale pelo que ela tem, e o vazio interior precisa ser preenchido, e a pessoa tenta preencher com coisas exteriores, porque ela cortou a origem que alimenta a fonte do amor. O Papa João Paulo II, na Familiares Consórcio, número 56, ele vai dizer que o sacramento do matrimônio é fonte e origem do amor. Ao cortar pela indiferença religiosa, como é que vai acontecer na indiferença religiosa? O contrário de amor não é ódio. O contrário do amor é indiferença. Eu vou me afastando. Eu vou tirando Deus da minha vida. Eu não alimento mais esse amor. Então eu não vou à igreja, eu não participo de um grupo, eu não participo de oração, eu não rezo junto. Gente, é triste, mas é verdade. Mesmo casais que se dizem cristãos, têm intimidade física, ficam pelados um diante do outro. Tem intimidade econômica, eles têm até conta conjunta num banco, mas não têm intimidade espiritual. Olha o que a indiferença religiosa vai gerar. A falta da intimidade espiritual. Ora, e ao faltar essa intimidade espiritual, a gente vai pouco a pouco perdendo a capacidade de amar. Porque aquilo que você não pratica, você esquece. Quando eu fui noviço, em 1983, veio ao Brasil o padre André Perru, que era um dos conselheiros gerais da minha congregação. Então ele ficou uns 15 dias dando um curso no noviciado, e o meu superior me colocou como o intérprete dele. Então a gente conversava o dia inteiro, ele me corrigia no francês, né, porque a gente estudava francês na escola. Passaram-se 8 anos, eu estava na teologia, esse padre voltou ao Brasil. E quando ele me viu, ele veio todo feliz e começou a falar comigo. E eu não conseguia formular uma frase com ele, porque fazia 8 anos que eu não praticava aquela língua. Do mesmo jeito que você, deixando de praticar um idioma, você perde, deixando de praticar uma habilidade. A senhora está acostumada a fazer um tipo de comida todo dia, deixa de fazer, passa um tempo sem fazer, quando for fazer tem que olhar na receita, que já esqueceu. E se faz todo dia, não, é automático. Pega aqui, põe um arroz, põe lá aquela meia colher lá, já joga lá dentro, conversando, vai. Não é assim? A prática. Faz o crochê, faz tricô, costura, dirige. Quando a gente está aprendendo a dirigir carro, se segura com as duas mãos no volante, e firma ali, fica de zóio fixo lá, e pisa para lá, e passa a marcha, aquela faz uma força tremendona, vai passar a marcha. Depois não, depois você dirige automaticamente. Agora, aquilo que eu não pratico, pouco a pouco,
eu vou perdendo a minha habilidade. Se eu não treino, eu vou perdendo, eu vou enferrujando. Olha o que está acontecendo com os casais cristãos. Pela indiferença religiosa, eles vão se afastando de Deus. E ao afastarem-se de Deus, pouco a pouco, vão afastando-se um do outro. Aqui está a causa número 1 do desquite e do divórcio. A indiferença religiosa. Por quê? Na hora que o ser humano se afasta de Deus, ele perde a capacidade de amar. Amar é algo que a gente tem que aprender. E o único mestre do amor chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Paulo, volto nele, não tem medo de falar, no capítulo 4, especialmente no capítulo 5 de Efésios, que os casais cristãos reproduzem o mistério do amor de Cristo pela sua igreja. Como Cristo amou a igreja, marido tem que amar a sua esposa. O que significa ser casal cristão? Ser casal cristão significa fazer no mundo, a partir do matrimônio, aquilo que Jesus Cristo fez. E o que foi que Jesus Cristo fez? Qual é a grande meta, proposta que se concretizou na pessoa de Jesus? Jesus, por onde passava, a quem se dirigia, a quem falava, em toda e qualquer situação, repito, toda e qualquer situação, Jesus transformou em links para o reino de Deus. Ser cristão, portanto, significa fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Aonde Jesus chegou, Jesus instaurou o reinado de Deus. Então ele chegava numa pessoa que estava doente, significa que estava reinando naquela pessoa, ou encardido através da doença, como o próprio Cristo afirma. Quando vão brigar com ele lá, porque ele curou aquela mulher que fazia 18 anos que estava encurvada, Jesus disse, e eu não ia curar essa filha de Abraão, que há 18 anos estava aprisionada pelo demônio. Então ele chegava numa pessoa, numa mulher encurvada, num cego, num paralítico, que há 38 anos estava na beira da piscina de Betesda, no cego Bartimeu, na estrada de Jericó, e ele devolvia a visão para aquele cego, e ele fazia aquele paralítico andar, e ele colocava ereta, firme, de pé, aquela pessoa encurvada. Ele chegou lá naquele lugar, e o pai veio desesperado, e trouxe até ele um menino, que era como se fosse alguém que estava dominado pela droga. O menino vivia pelado, vivia nos cemitérios. Em outra versão, ele vivia se batendo, se cortando, estava sempre de noite, não conseguiam amarrar, não conseguiam colocar cadeias nele. Então esse menino estava dominado pelo reinado do demônio, dominado pelo reinado do ódio, do desamor e do pecado. Jesus chega e o reinado do desamor desaparece, o reinado do pecado desaparece, e por isso logo em seguida, quando chegam, ele está sentado aos pés de Jesus, ele está vestido, devolveu a ele a sua dignidade humana. Trazem a Jesus uma prostituta pega em flagrante adultério, aquela ou uma daquelas da qual o Senhor expulsou 7 demônios. Significa que estava acontecendo na vida dela o reinado da prostituição, o reinado do pecado. Mas quando Jesus chegou na vida dela, instaurou em sua vida o reinado de Deus, e por isso ela começou uma vida nova. A mesma coisa com aquela samaritana que vivia no adultério, ou com Zaqueu que vivia dominado no reinado do demônio que o prendia pelas suas condições econômicas, como ladrão que ele era. Mas Jesus, ao se aproximar dele, e ele ao se aproximar de Jesus, passa a viver em si o reinado de Deus. Por isso Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, ser um casal cristão significa instaurar, fazer acontecer o reinado de Deus a todas as pessoas com as quais eu me relaciono. Em primeiro lugar, com o meu esposo, com a minha esposa. Ah, que desafio espetacular!
Pois eu digo a você, sem a força do próprio Cristo. E por isso que o catecismo vai dizer que todos os demais sacramentos, eles como que nos antecipam e nos preparam para aquilo que o sacramento do matrimônio realiza. O batismo é o nosso mergulho nupcial. A Eucaristia é o banquete das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro, as núpcias do Cordeiro. É o alimento nupcial que vai se realizar na vida matrimonial. Símbolo privilegiado, sinal privilegiado do amor infinito de Deus por nós, até mesmo quando o ser humano se afasta de Deus por indiferença ou pelo pecado, como Deus vai se manifestar através do profeta Ezequiel, através do profeta Oséias, quando manda-os amar a esposa infiel, amar a esposa prostituída. Instaurar o reino de Deus. Essa foi a atividade de Jesus. Aonde ele chegava, em qualquer situação, Jesus criava um link do reino de Deus. Que coisa espetacular. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 13 de Mateus, que é um capítulo inteiro sobre as parábolas do reino. O reino de Deus é comparado, o reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu semear a semente. Há uma mulher que coloca um punhado de fermento na farinha. Há um homem que largou tudo para ir atrás do tesouro escondido, da pérola preciosa. O reino de Deus acontece através de atos concretos. Significa, meu irmão, minha irmã, que você, por ser uma só carne, um só corpo, um só espírito com seu marido, e você, por ser uma só carne, um só corpo, um só espírito com sua esposa, tudo que você faz, tudo, desde as coisas mais singelas, desde as coisas mais simples, você está fazendo o reino de Deus chegar até essa pessoa que você ama. Aí sim, nós estamos entrando na dimensão sacramental do matrimônio, aprendendo de Deus a amar. Esposa, eu não limpo o banheiro. Esposa, eu preparo esse lugar, porque meu marido e meu filho, quando chegar nesse banheiro, aqui eles têm que encontrar Deus. E por isso que eu, marido, quando vou usar esse banheiro, eu não mijo fora do vaso, porque eu estou aqui diante de um projeto do reino de Deus, concreto, visível, palpável. Eu digo para minha mulher, eu te amo, conforme eu uso o vaso sanitário. Ou é mentira minha isso? Por isso tem muito homem que precisa aprender a amar. Ou a fazer xixi. Eu construo o reino de Deus na hora que eu estou fazendo comida. Eu não estou fazendo comida, eu estou construindo o reino de Deus. E nesse sentido há um aspecto curador naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Agora, sem Deus isso é possível? Quando aquele ministro, não sei das quantas, falou para a Madre Teresa de Calcutá, que vai ser beatificado no dia 19 de outubro desse ano. Madre, honestamente queria dizer uma coisa à senhora. Por dinheiro nenhum no mundo eu faria o que a senhora está fazendo. Ela virou e disse, nem eu. Por dinheiro não. Por que ela fazia? Pois isso precisa colocar lá no dia a dia da sua vida matrimonial, porque senão perde o seu sentido. A indiferença religiosa faz com que você, ao limpar aquele banheiro, você não esteja mais construindo o reino de Deus. Você quer ver uma diferença? Você pode estar limpando aquele banheiro, construindo o inferno. Em primeiro lugar, dentro de si, resmungando, xingando. Cada vez que eu resmungo, que eu xingo, eu estou conversando intimamente com o encardido. Esse é o princípio da loucura. A pessoa fala sozinho. O cara foi internado no hospício, o médico ligou para a esposa e falou, escuta, quando o seu marido vivia com vocês, ele já falava sozinho? Ela disse, eu não sei, porque quando ele estava sozinho, eu nunca estava junto. Então, a senhora também vinha aqui, que eu vou examinar a senhora aqui. Que coisa interessante. Quando ele estava sozinho, eu não estava junto. Porque quando eu estava junto com ele, ele não estava sozinho. Olha que coisa impressionante.
Falei, então, senhor, por favor, vem aqui que eu tenho que examinar, senhor. Estou achando que isso aqui é genérico e genético. Então, a hora que eu estou limpando aquele banheiro, resmungando, eu estou criando inferno. Eu estou reproduzindo inferno. E como eu reproduzo, ele fica. E como o único jeito que o encardido tem para botar a mão naquele copo, para botar a mão naquele banheiro. Quantas brigas de casal começam por causa do uso do vaso sanitário? Quantas? Porque a mulher, quando ela entra lá e vê aquele espetáculo, cada uma daquelas 18 gotas amareladas estão a lhe dizer: sua boba, sua escrava. Viu? É isso que dá a mulher aceitar esse negócio da igreja que não pode largar. Quero ver se o padre vem limpar essa merda aqui agora. Quantas? Há um diálogo do encardido com a pessoa, porque ficou ali uma semente do inferno. E eu vou dizer uma coisa a você: se você não tiver a capacidade de arrancar aquela semente do inferno e transformar em céu, você não aprendeu a amar. Amar é ter essa coragem. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês que a televisão não conta, a televisão dos outros canais não conta. Amar é ter a capacidade de morrer. Está lá o símbolo máximo do amor, olha lá. João 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E se você quer amar até o fim, não tem outro jeito. Quantos casos você conhece que a pessoa, a primeira vez que se afastou da sua igreja, foi por uma decepção amorosa? Não responda, só pensa. Quantos? Pensa. Olha o que o encardido está fazendo, gente. Se nós pudéssemos dizer no grupo de oração, todo mundo é igual, todo mundo é irmão, que se ama, que se ajuda. Mas infelizmente nós não podemos dizer, porque nós os católicos, nós sacerdotes e vocês que receberam a vocação do matrimônio, estamos pouco a pouco nos afastando de Deus, e quanto mais a gente se afasta de Deus, mais fraco a gente fica. Pedro, o primeiro Papa, quando estava ao lado de Jesus, e foram lá o exército inteiro para prender Jesus, com tochas e com mais coisa, o Pedro ficou um arara, o Pedro pegou uma espada do próprio soldado e cortou a orelha de um deles, do Malco, é Mike, que é de Mike Tyson, como mordeu a orelha do outro aquela vez, eles são parentes. Que força Pedro teve? Meia hora depois, diante de uma empregadinha lá numa fogueira, lá no barzinho, Pedro negou Jesus 3 vezes. Os evangelistas contam o segredo. Pedro seguia Jesus de longe. É isso que acontece comigo, Padre Léo, é o que acontece com você, namorado, noivo, casado. Na medida em que nós vamos seguindo Jesus, quanto mais longe de Jesus, mais próximo do encardido, mais próximo da depressão, mais próximo do alcoolismo. Meus irmãos, o último dado que nós temos, o Ministério da Saúde tem esse dado. O Brasil tem 11,7% da sua população dependente de álcool, o que dá em torno de 20 milhões. Sabe o que é isso? 20 milhões de dependentes do álcool. Quantas Betânias nós vamos ter que abrir? 20 milhões. Aí você pega agora, cada um deles está relacionado a 2 ou 3 pessoas da sua família, ou seja, mais da metade desse país sofre esse drama, gente. E ele começa aonde? Nos botecos que se abrem nesse país, porque a lei não tem coragem nenhuma de, nessas horas, de colocar em prática aquilo que pede as leis internacionais. A lei internacional diz que pode ter um bar somente num período que vive num círculo de 3 mil habitantes. Aqui no Brasil tem 3 mil bares para cada habitante. Enquanto nós católicos não tivermos a coragem de dizer, por minha culpa, minha máxima culpa, de padre que não vivo o meu sacerdócio, e de católico, cristão, leigo, fiel, que não vive o sacramento do matrimônio, esse povo vai servir-se
das garras do encardido para tripudiar em cima de nós. E estão fazendo isso na nossa cara e nós estamos pagando para isso. Pagando. E o que fazer então? Não tem outro jeito. Leva para Deus o problema. Padre, mas às vezes eu não sei rezar. Às vezes eu nem consigo rezar. Não consegue rezar? Olha para Deus. Faz Mi maior. É uma outra música de cura interior. E que está relacionada à família estragada. Mas que achou uma saída. E é essa saída também que eu quero apresentar a você. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida curtida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, e eu digo isso para você hoje, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece a paz nos desalentos. Como eu não sei rezar, ou não consigo, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Diga para Deus, hoje pelas mãos de Maria, me disseram que eu viesse aqui na Canção Nova. Aqui eu aprendo a rezar, mas a primeira de todas as orações é a coragem de olhar para o coração rasgado do Senhor, olhar para o coração imaculado de Maria e mostrar a minha história passada, as mágoas e os ressentimentos que eu trago dos meus pais, do meu pai que foi peão, que viajava, que cada um de nós teve um pai peão, que muitas vezes não estava próximo, que não pegou no colo, da minha mãe solidão,
sozinha? Quantas vezes sofreu sozinha? Quantas vezes chorou amargamente sozinha? Quantos de nós trazemos marcas profundas? Porque a nossa ingratidão pela indiferença religiosa faz com que a gente só se recorde das coisas ruins. Uma palavra que o pai ou a mãe falou, a gente não esquece se foi negativa, e milhares de palavras e de atitudes de amor nós nos esquecemos quando nós centramos-nos em nós mesmos, olhando para nós mesmos, nos afastamos de Deus. Apresente nesse olhar seus irmãos, os casamentos desfeitos. Quantos de nós já nos descasamos muitas vezes? Talvez, graças a Deus, você não descasou da esposa ou do marido, mas nos descasamos de Deus, da família, dos amigos, nos divorciamos da igreja, nos divorciamos da confissão, nos divorciamos do carinho, da ternura, do diálogo, do abraço, do beijo. Apresente ao Senhor. Me disseram que eu viesse aqui para pedir de romaria. Eu preciso que você reze por mim, e eu quero rezar por você. Isso é romaria. Irmãos que se ajudam, marido e mulher que se levantam no Senhor. E muitas vezes há situações em nossa vida que as palavras só atrapalham, em que a única coisa que eu consigo fazer é olhar para Deus, como Pedro, que depois de ter negado olhou para Jesus, e Jesus olhou para Pedro, e Pedro chorou amargamente. Quantos de nós também precisamos muitas vezes transformar nossos olhares em oração, olhar para Deus, olhar para Nossa Senhora e dizer: ô mãe, estou aqui mãe, estou angustiada, estou deprimida, meu marido não está aqui. Mas você também tem a coragem, quem sabe bêbado, ao invés de falar para esse garçom, falar para Jesus, que também estava naquela festa de casamento, ou para um daqueles serventes que estava lá, dizer: eu estou aqui, Senhor, me escuta, Senhor. Talvez você não consiga falar, olha para Deus e deixa Deus olhar para você. Quantas e quantas vezes a semente do céu chegaria no seu matrimônio, se depois que você tivesse aquela tristeza, decepção, quem sabe o marido chegasse bêbado, a mulher chegasse bêbada, ou dopada por um remédio, por um veneno, por uma droga, e aí começa uma briga, quem sabe? E eu quero pedir ao Senhor para poder falar sobre isso amanhã. Quem sabe a única coisa que precisaria era um olhar. Quantas vezes a coragem de uma esposa que olha com os olhos lacrimejados no olho do seu marido fedendo cachaça, mas não fala nada. Esse olhar é reza. Marido com seus olhos lacrimejados, porque o homem chora no bar, chora na rua, chora na zona, mas precisa chorar em casa. Talvez a única coisa é um olhar lacrimejado para sua esposa, e aquele olhar que não fala nada, ele diz tudo. Aquele olhar, talvez acompanhado de um toque na mão, é um dizendo para o outro: eu sou seu, você é minha. Nós vencemos até aqui, nós vamos vencer, nós vamos sair dessa, nós vamos tirar nosso filho desse buraco, nós vamos vencer essa doença, porque quando eu olho para você e você olha para mim, há um terceiro elemento, uma terceira pessoa que está olhando para nós dois o tempo inteiro, e olha-nos com a compaixão e a misericórdia, o olhar do coração manso, humilde de Jesus, o olhar do Espírito que nos fecunda com seu amor, o olhar do Pai que nos chama a aprender com Ele, a amar. Olhe para o seu marido e olhe para a sua mulher e não tenha medo, porque quando você verdadeiramente olhar para o seu marido e olhar para a sua mulher, Deus está olhando para vocês, e aí é só olhar para Ele. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Nossa Senhora, peça essa força. Mas para isso a gente tem que ser bobo,
Como o Renatinho ensinou, é preciso ser caipira. Caipira que acredita ainda nos valores da vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece a paz nos desalentos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Fica de pé, olha para o seu marido, para sua mulher. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Olha para o seu marido, olha para sua mulher e nesse olhar diz: eu amo você. I love you. Desce um beijo chapuletado na boca dele e dela aí, vamos ver. Deus abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!